Bom dia para todos. Abro aí na página 62. Vamos ver regra de 3 composta. Esse exemplo 1, na verdade lá na página anterior, quando a gente trabalhou, né, apenas duas grandezas, né? Então era aquela chamada regra de 3 simples, né? A partir de agora, com regra de 3 composta, nós vamos trabalhar com mais de duas grandezas, né? 3 grandezas, 4 grandezas ou até mais. Então, percebam que vai ter uma diferençazinha aí que a gente vai precisar entender. Nesse primeiro exemplo aí tá dizendo, em 3 dias de trabalho, uma fábrica produz 360 metros de tecido, fazendo funcionar 8 máquinas. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender aí é quais são as grandezas que temos aí, né? Então a gente vai ter como grandezas aí o número de dias, o tecidos e máquinas, né? Aí ele diz assim: em 3 dias de trabalho, uma fábrica produz. Então em dias eu vou lá e coloco o número de dias. Vou lá e coloco 3 dias, né? Que é a primeira grandeza que ele me dá, certo? Uma fábrica produz 360 metros de tecido. Vou aqui e coloco 3, aí vem o igualo, né? Venho aqui e coloco 360 vezes aí máquinas, né? Aí diz que são 8 máquinas. Então eu coloquei, ele deu 3 dias, 360 metros de tecido, 8 máquinas. Aí ele pergunta o seguinte: em quantos dias, ou seja, se ele quer saber a quantidade de dias, então eu vou aqui em dias e coloco X embaixo, em quantos dias poderá produzir 1080 metros, 1080 metros, não é isso? E com 6 dessas máquinas. Então, fui e coloquei todo mundo aí, dias, 3 que ele dá e X que ele pergunta quantos dias, 360 e 1080, e máquinas ele deu 8 no início e 6 depois. O que a gente vai fazer aí? Primeiro eu vou fazer aqui uma relação para ver se são diretamente ou inversamente proporcional. Eu sempre vou pegar a grandeza que tem um X e vou comparar com as outras duas, Vou pegar a grandeza que tem um X e vou comparar com as outras duas, vendo se é diretamente ou inversamente, Perceba, se eu aumentar o número de tecidos, aumento a quantidade de tecidos, eu aumento ou diminuo o número de dias? Concorda comigo que se eu for produzir mais tecidos, eu aumento o número de dias? Ou seja, se eu estou produzindo mais, eu vou precisar de mais dias. Então, a relação de dias com tecido é diretamente proporcional. Aumentei o número de dias, aumentei também o número de... Aumentei o número de tecido, aumentei também o número de dias. Agora vamos fazer a relação de dias, que é o que tem X, com máquinas, né? Então, aumentei o número de máquinas. O que é que acontece com o número de dias? Concorda comigo que se eu aumento o número de máquinas, eu vou produzir mais rápido? Então, eu vou diminuir o número de dias? Faz essa análise aí. Se eu aumento o número de máquinas numa empresa, eu não vou diminuir a produção? Eu não vou diminuir o número de dias de produção? Claro. Então, isso aqui vai ser o quê? Inversamente proporcional, ou seja, de dias para máquinas é inversamente proporcional. Eu vou ter que inverter essa última fração aqui. Repito as outras duas como está, porque são diretamente, e inverto a de máquinas, inverti, beleza? Daqui a pouco eu continuo para vocês.